Bom, novamente, bom dia a todos. Eu estava tomando um café com o Roberto, prometendo que a gente não ia combinar nada do que a gente ia falar, que é o essencial desse tipo de conversa. E 150 anos de conexão Brasil-Itália, é muito fácil para todos nós cair. Cair não, porque eu tenho uma coisa familiar com a Itália. Minha avó que me criou, Dona Letícia Milani, veio do Vêneto, imigrante italiana, casada com um paulista quatrocentão. Essa é a minha origem, então eu tenho uma coisa sentimental com a Itália que eu não quero passar para cá, para essa conversa. A conversa ela é atual, ela é presente, ela pretende explorar o que esses dois países, Itália e Brasil, têm, digamos, de problemas parecidos, de sinergias e de capacidade mútua de suporte e apoio. Se a gente pensa nisso, a gente pensa exatamente no que o cenário internacional oferece de dificuldades a ambos e onde que o cenário internacional e a sua enorme imprevisibilidade coloca para as experiências da Itália e do Brasil pontos que eventualmente possam ser comuns, o que não é fácil no cenário internacional atual. A Itália pertence a um dos principais blocos econômicos do mundo e bloco político, com alianças militares e políticas muito claras e uma capacidade de expansão econômica, de presença econômica muito diferente do Brasil, que pertence a um outro bloco econômico que perde projeção diante da integração do Brasil agora em outro bloco político, que é os BRICS. Se a gente considera essa enorme, digamos, pergunta colocada a ambos, como que Brasil e Itália encontram, nesse sentido, pontos de convergência? Onde que ambos têm algo digamos, a dizer um ao outro? Fábio, começo por você. Obrigado, William. Obrigado a todos. Aproveito para agradecer o Grupo Esfera, especialmente o João Camargo, para este belíssimo e oportuno evento, não? Que vale destacar, além de ser um evento extraordinário, e ontem tivemos a possibilidade de desfrutar da maravilhosa Embaixada Brasileira em Roma, é um evento que coincide com este belíssimo aniversário, que é muito mais de um aniversário, não? 150 anos de presença italiana no Brasil. É muito mais de um aniversário porque não estamos falando de uma presença qualquer, não estamos falando de uma imigração qualquer. Para nós italianos, estamos falando da principal, da maior presença italiana fora do país. Não existe no mundo um país que hoje está hospedando quase 40 milhões de pessoas, 2/3 da Itália que tem sangue italiano, e é um país que representa pela economia da América Latina, pela economia mundial, pela geopolítica mundial, um centro extremamente interessante para as nossas relações. Então, oportuno o evento de hoje, cai num momento extraordinariamente positivo nas relações bilaterais. Eu quero ressaltar que, neste momento, o Brasil está chefiando o G20, enquanto a Itália está chefiando o G7. Uma outra coincidência que é difícil se repetir, o nível das visitas institucionais que estão acontecendo este ano entre Itália e Brasil dificilmente será repetido futuramente, então temos que aproveitar deste momento. O Presidente da República, Sergio Mattarella, esteve em julho numa visita que foi histórica, não somente porque visitou o Brasil, visitou a nossa comunidade, visitou o Presidente Lula, mas porque foi a única visita de um Presidente da República italiano que se estendeu ao longo de uma semana visitando 5 capitais: Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo.
Brasília. Ou seja, as relações estão ao máximo nível. A presidente Meloni estará no Rio de Janeiro, claramente pelo G20. Eu estou cheguei ontem, alguns de vocês estavam no Fórum Empresarial da Fiesp anteontem, acompanhando o ministro do Exterior e vice-primeiro-ministro Tajani. Assim, feita esta referência geral, eu quero responder à sua solicitação e provocação de uma forma propositiva. Eu acho que nós temos uma grande responsabilidade. A Itália dentro da União Europeia, a Itália fundador da União Europeia, o Brasil, que além de ser o player principal da América Latina, hoje é a primeira letra do BRICS. Então, dois países que têm um papel que poderiam, assim são um pouco as nossas expectativas, além de melhorar muito o nosso intercâmbio comercial. Eu estava aqui hoje, antes de vir para cá, vendo, temos um intercâmbio que está aumentando, estamos já cerca de 6 bilhões de nossas exportações para o Brasil, um pouquinho menor aquelas do Brasil para a Itália, mas nós podemos jogar um papel muito mais importante nas relações geopolíticas. Estamos fazendo isso nas questões relativas à União Europeia-Mercosul. Talvez, finalmente, hoje vai ser talvez um mérito da Itália de um lado e do Brasil do outro, depois de mais de 20 anos, podemos assinar um acordo extraordinariamente importante dos dois lados. Podemos jogar um papel importante na geopolítica em algumas áreas. Penso a questão da Venezuela, por exemplo, que nos interessa muito pela presença grande da comunidade italiana que vive naquele país, mas também da nossa economia. A Eni, o nosso maior grupo petroleiro, é presente na Venezuela. Podemos jogar um papel também na questão da pacificação mundial e na questão do comércio internacional. A Itália tem no Brasil uma porta de entrada privilegiada através não somente da nossa dimensão da comunidade, mas também da qualidade da nossa presença. Hoje, se falamos do grupo Ometto, Bauducco, Dedini, Randon, ou seja, a presença na economia é extremamente importante. É um asset que talvez nós não desfrutamos na forma adequada. Porque, por exemplo, se a gente compara o intercâmbio da Itália com o Brasil com o do México, o do Brasil está bem abaixo. Isso é estranho, não? Para ter mais de 1.000 empresas italianas presentes no Brasil, uma presença forte principalmente no sul-este, no sul do Brasil, onde tem a presença industrial maior. Então, isso significa grandes responsabilidades, uma grande história, mas também oportunidades a ser encontradas, até porque existe uma complementariedade forte entre os nossos dois sistemas industriais. O Brasil é forte e rico de matérias-primas que a Itália está extremamente carente. Nós temos uma tecnologia na área da energia, na área da mecânicas, que pode ser valorizada, aproveitada muito pelo sistema brasileiro. Não? Vai ter o ministro da Agricultura. No agronegócio, que é um dos carros-chefes do Brasil, nós temos uma tecnologia de ponta. Não penso o que a Itália faz na Emília-Romanha. Temos que fazer muito mais, porque talvez, finalizo, o nosso defeito, William, é que justamente para ser países irmãos, para ter 30 e mais milhões de ítalo-descendentes, pensamos que nas nossas relações tudo é fácil, tudo é automático, tudo é natural e espontâneo. O embaixador sabe que não é bem assim. É fácil a relação entre Itália e Brasil, um pouco mais complicada é fazer que esta relação se concretize em negócios. Fábio, prosseguindo a provocação, boa parte do que você acabou de dizer, a gente poderia dizer do Líbano em relação ao Brasil. A maior comunidade, o maior número de libaneses fora do Líbano é no Brasil. A gente poderia dizer da Alemanha, nós podemos dizer da Espanha, nós podemos dizer uma série de países europeus com os quais o Brasil tem uma relação cultural, histórica,
de enorme afetividade, de convergência, do idioma que falamos, da religião que temos, do mundo ao qual pertencemos e os seus valores. Isso tudo é permanente e abrangente. E parece que as coisas entre os países, e estou colocando a Itália, sobretudo, no centro da atenção, elas andam por si. Quando você diz da presença da Itália no Brasil, do ponto de vista da complementaridade das economias, isso está dado. A questão é, neste cenário internacional, para o Brasil e para a Itália, isto que está dado, está ali presente, e parece que não muda, pode acontecer o que acontecer. Neste momento, é completamente imune ao que está acontecendo no mundo, e nós estamos vendo a dissolução da atual ordem internacional. Eu vou passar, depois do Renato, vou passar a palavra ao Roberto, que é um exemplo da dissolução da ordem internacional, não por sua culpa, Roberto, mas porque boa parte do que foi o multilateralismo, tal como Itália e Brasil o conheceram, deixou de existir. Isso supõe a dois países como a Itália e o Brasil, com toda a complementaridade que você, com toda a propriedade, assinalou, impõe um desafio severo, Renato. Bom, obrigado. Eu quero agradecer à Esfera, ao João, à Ana, à Camila, por esse convite, pela possibilidade desse painel sobre o Brasil e a Itália, ressaltar do alto nível que a gente está vendo nos debates anteriores, e dizer que eu queria tentar manter, mas o VAC abriu tanto o leque que eu imagino que nas próximas 3 horas, que é o tempo que nós vamos ter para discutir esse tema, nós vamos completá-lo. Sim, chama-se Seminário Acadêmico Esfera. Mas eu fico muito feliz porque eu sinto que há um genuíno interesse em conhecer um pouco da circunstância da relação bilateral Brasil-Itália. Eu queria, sem querer escapar do tema ou fazer uma digressão imprópria, eu queria comentar, e voltando ao primeiro painel, que quando falou em atrair o investimento, eu penso que o investimento talvez é o investimento italiano, e quero sempre falar no caso entre a Itália e o Brasil, é um dos pontos essenciais, um pilar da nossa relação, no sentido da melhoria das condições de vida da população e também, obviamente, do desenvolvimento da nossa economia, com investimentos, com transferência de tecnologia. Então, eu considero, como todos nós, o investimento estrangeiro algo extremamente positivo, e a gente todas as manhãs se recorda disso. Nós temos que encontrar meios dentro desse contexto para ampliar a nossa relação, que é bem modesta, do intercâmbio comercial, são 10 bilhões nos 2 sentidos. Então, para uma relação histórica, cultural, com valores comuns, de 150 anos de imigração, isso ainda é uma relação bilateral bastante modesta. Mas eu quero lembrar, segundo dados da OCDE e do Banco Central Independente, como se gosta de falar, em 2023, o Brasil foi o país de maior atração de investimentos externos, com 64 bilhões de dólares, perdendo apenas para os Estados Unidos, que tem 350, que aí é muito diferente. Na frente, inclusive, de Canadá, com 50 bilhões. O Banco Central, inclusive, dá 70 bilhões. Isso é um dado objetivo, dados não são do governo, são dados de órgãos independentes. Setembro deste ano, nós atingimos 9,6 bilhões num único mês de investimento. E aí, por que eu faço esse comentário? Eu faço esse comentário para dizer que nós somos pragmáticos. Não há nenhum tipo de falta de pragmatismo na relação diplomática ou na intenção da nossa missão. Ao contrário, não há nenhum tipo de ideologia. Nós queremos trabalhar pelo país e trabalhar pelo desenvolvimento, não só da nossa economia, mas também do nosso povo. E digo isso porque, pergunte à Enel, por que ela aplicará até 2026 20 bilhões de reais na economia brasileira. Pergunte à TIM, por que ela investirá até 2026 4 bilhões. É mais modesto porque a TIM está no Brasil há muito mais tempo, não é? Pergunte por que a Stellantis, que hoje não é somente a Fiat, mas que
iniciou nos anos 70 a indústria automobilística na região de Belo Horizonte, por que a Stellantis vai investir 30 bilhões entre 25 e 30, entre os anos de 25 e 30? Por quê? Porque esse é o Brasil que as pessoas confiam. Então, o debate foi muito bonito, muito interessante, mas deixou-se de abordar o tema objetivo, a questão objetiva de que o Brasil não tem que atrair investimento, mas nós já somos atrativos ao investimento. É que os nossos desafios são tamanhos que o investimento nunca será suficiente. Eu estou percebendo o contraponto que você está fazendo a uma das colocações feitas aqui no painel anterior. Sem dúvida, seu momento de colocar a discussão no patamar que você gostaria que ela tivesse. Eu não estou restringindo a este governo. Não, eu desde entendi. o fim da pandemia. Entendi seu ponto. Mas eu vou ser o chato aqui de voltar à pergunta do painel, que é Brasil e Itália. E pedir a você que elabore nesse ponto, que é a mesma pergunta, Roberto, já vou antecipando a você. A situação internacional hoje favorece essa longuíssima, extraordinariamente rica relação entre os dois, independentemente da balança comercial, hein? Quando assinalei as questões de valores, cultura e história, eu estou dando a ela um papel ainda mais importante do que o saldo de balança comercial, que sem dúvida tem a sua relevância, mas nós estamos falando de algo muito mais abrangente, que é como é que os dois países se entendem no mundo. Renato, posso terminar? É isso. Eu queria só terminar o contexto que eu ia chegar nesse momento e dizer o seguinte. Obrigado. Problemas e convergências, ou divergências e convergências. Todos os países encontrarão, nas suas relações bilaterais, convergências e divergências. Isso é algo normal. Eu vejo na relação com a Itália mais convergências do que divergências. E sou muito franco nisso. Obviamente, se se olha o contexto internacional, vamos especificar na questão das duas guerras. Gaza, não é? O Meio Oriente, Oriente Médio e Ucrânia. Obviamente, nós, como governos, e vamos rotular um pouco para que as pessoas entendam, nós, como um governo de centro-esquerda e um governo atlantista, europeísta, que é o governo de centro-direita da primeira-ministra Meloni, nós temos realidades geopolíticas diferentes, como você mesmo disse, Vac. Quer dizer, eles estão inseridos num contexto diferente do nosso. Então, nós pensamos diferente, só que subjaz a isso o quê? A necessidade de fazer a paz. Tanto a Itália como o Brasil defendem sentar à mesa para dialogar e fazer a paz, né? E todos os dois países condenam o ataque desproporcional e não razoável do Hamas. Todos os dois países defendem que Israel precisa não exceder na sua resposta, não é? Todos os dois países acreditam que a guerra à Ucrânia e à Rússia pode ser resolvida com diálogo. Então, isso subjaz a uma divergência, vamos dizer assim, mas que são princípios que estão aí presentes e que nos fazem convergir. Isso é uma coisa. Mas também nós temos, de convergência, todos esses valores comuns, princípios. O Brasil é muito italiano, todos nós temos essa realidade, todo mundo tem um parente italiano, todo mundo entende a italianidade, eles gostam do Brasil, há uma empatia dos dois sentidos. Nós temos uma comunidade enorme, são 35 milhões de oriundi, né, de descendentes, que transformam a relação em algo, como disse o deputado Fábio Porta, em algo com uma substância e com uma história. Nós temos a luta contra a pobreza e contra a fome, que são dois objetivos do governo brasileiro e do governo da primeira-ministra Meloni. Então, eles apoiam a Aliança Global, que acaba de ser discutida no painel anterior. Somos pela paz, somos pela democracia, somos pelos direitos humanos, somos pelo meio ambiente e somos pelas energias renováveis. São temas que todos nós temos problemas, mas que nós, em princípio, defendemos de uma maneira muito convergente. Roberto, a questão está dada. Só lembrando que o Fábio se referiu ao Brasil como a primeira letra dos BRICS e o I hoje também é de Irã. Como é que fica? A pergunta original que você tinha feito sobre o contexto internacional. Simplificando minha pergunta, o contexto internacional hoje ajuda ou atrapalha? Ajuda, atrapalha. Eu acho que o contexto internacional coloca o imperativo de Brasil e Itália trabalharem mais próximos.
Não é nem uma questão de se atrapalha, se ajuda, é uma necessidade dessa coordenação se acontecer da maneira mais efetiva possível. Eu acho que há espaço para isso. A gente falou de Gaza, falamos de Ucrânia, mas, na realidade, a grande polarização internacional se dá entre Estados Unidos e China. Essa é a realidade. Eu me lembro perfeitamente, isso foi em janeiro de 2020, eu tive a conversa com o presidente Trump, lá em Davos. Nós nos reunimos, batemos um papo, demorou até, foi uns 40 minutos, e ele falou, 90% do tempo ele falava de China, né? E naquele momento, foi pré-pandemia, a pandemia veio logo depois, né? O acirramento dos conflitos entre Estados Unidos e China, do ponto de vista econômico, estava numa escalada extraordinária. Eles começaram a colocar sobretaxa, importação de alumínio, de aço. Vocês lembram desse processo todo? Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Com a pandemia, aumentou ainda mais a visão de que era necessário que as plataformas de produção viessem para dentro do país, a noção da autossuficiência, né? E, naquele momento, os Estados Unidos começaram a falar muito de desacoplar, era completamente se desligar da China. E, na época, eu estava, pouco tempo depois, eu saí da OMC, fui trabalhar na PepsiCo, e rapidamente o setor privado começou a dizer, olha, essa ideia de desacoplamento, de desconectar completamente, não é factível, isso não vai funcionar. Há uma certa independência entre as duas economias e isso permeia todas as cadeias produtivas. Então, mudou um pouco de desacoplar para diminuir os riscos, né? Mitigação de risco. Hoje, a narrativa que vale é essa. Por que eu estou falando isso? Porque essa não é uma questão de um partido político nos Estados Unidos, ou seja, na própria China, que só tem um mesmo, não são republicanos, não são democratas, é suprapartidário. Isso pode mudar a eleição, pode vir um governo republicano, pode vir um governo democrata, esse eixo de geopolítica não vai mudar, né? O que acontece? Com isso, você tem, no cenário econômico, somado a isso, outras forças desestruturantes muito fortes. A economia digital, é completamente novo, né? É ruptura na veia, né? Na economia. Você tem, no caso especificamente do comércio internacional, você tem a morte do livre comércio. A OMC é um caso emblemático disso, né? E você tem a emergência da agenda climática e ambiental com uma força inacreditável. Isso veio para ficar. Eu agora eu sou membro agora do grupo da Ambipar, e a força com que essa desestruturação econômica com a agenda climática e ambiental chega é sem precedentes. E é outra coisa que não vai mudar. O que isso significa? Isso significa que você tem os países estão respondendo a isso tudo com políticas públicas, né? Não tem nenhuma coordenação, não tem nenhuma consulta, as leis, os regulamentos vão mudando rapidamente para atender as constituencies nacionais, né? E esse é o cenário internacional que você tem hoje, muito protecionismo, muito unilateralismo. Como é que Brasil e Itália se colocam aqui? Deixa eu fazer uma pausa técnica com esse teu excelente ponto de interrogação. O cronômetro nos dá 0 minutos à disposição. Eu queria estender um pouco o tempo desse segmento. Posso? Vamos lá, então, Roberto. Por favor, responda a pergunta que eu sei que não é retórica. Que eu mesmo coloquei. Como é que o Brasil e Itália... Então, uma vacina tópica para um cenário de incerteza, de rupturas que você pode ter, são acordos bilaterais, acordos regionais. Já que você não tem um foro propriamente multilateral, vamos fazer acordos que mitigam esse tipo de coisa. E óbvio, a meu ver, é Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia é da maior importância, diminuiria muito os atritos, diminuiria muito a incerteza para investimentos de lado a lado. Eu acho que tanto o Brasil, no Mercosul, tem um poder de fazer com que as coisas aconteçam lá,
como a Itália também, hoje, sobretudo, tem um poder de influência muito grande dentro da União Europeia. Então, os dois poderiam trabalhar, porque, a rigor, não tem nenhum impeditivo negocial, a meu ver. Não tem nada assim do ponto de vista econômico das negociações. Eu chefiei essas negociações, sei lá, décadas atrás, e até hoje estão andando por aí. É uma decisão política. Se houver a decisão política e o sentido de urgência dos dois lados, esse acordo se materializa. Eu acho que essa é uma boa resposta que nós poderíamos dar a todas essas incertezas que eu levantei. Pessoal, eu queria ter dado a oportunidade do Roberto poder amarrar o raciocínio dele, o Fábio teve a dele, o Renato também, o segmento está chegando ao final. Queria agradecer aos participantes aqui e a vocês pela atenção.